As fases do processo de boot. O processo de boot do Linux consiste em 4 fases: iniciação da máquina, carga do bootloader, kernel e iniciação do sistema. Fase 1. Iniciação da máquina. É onde tudo começa. É responsável por iniciar os periféricos do computador e testar o hardware. Também é nessa fase que o sistema procura pelo bootloader, que vai estar na fase 2. Existem 3 tipos de softwares de baixo nível que são responsáveis por gerenciarem esse processo: o BIOS/POST, o UEFI/EFI e o PXE. BIOS/POST, o Basic Input Output System, o BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída, é um sistema de iniciação legado, antigo, de máquina. Quando o computador é ligado, o BIOS inicia o POST, o Power On Self-Test, um autoteste para ver se os periféricos estão em bom funcionamento. Caso ocorra algum problema com um dos periféricos da máquina, o BIOS exibe uma mensagem na tela do computador ou emite códigos sonoros, os bips, dependendo do fabricante do BIOS. Alguns desses códigos são padronizados universalmente. Abaixo alguns fabricantes de BIOS onde você pode encontrar mais informações. Tem o AMI BIOS, tem a Phoenix BIOS, tem o Award BIOS. Depois do POST, o BIOS procura pelo bootloader dentre os dispositivos da sua lista de boot, referenciados no boot ou boot order. O BIOS procura por um setor no disco chamado de MBR, Master Boot Record, que é onde está o código do bootloader. Então tem aí a sequência aí, né? Liga a máquina, depois BIOS, depois vem o POST, depois vem o MBR, depois ele carrega o bootloader, que está no MBR, depois ele carrega o kernel, depois o kernel carrega o init e os run levels. A morte do BIOS. O BIOS já não consegue mais suportar os avanços tecnológicos. Ele está aos poucos sendo substituído. Na informática dizemos que ele foi descontinuado, apesar de ainda termos que conviver com ele um pouco mais de tempo porque existem máquinas com BIOS. E por que ele foi descontinuado? Porque o BIOS não consegue iniciar discos com mais de 2.1 terabytes, e a gente sabe muito bem, né, que hoje em dia tem discos com muito mais do que 2.1 terabytes. Ele tem 16 bits de endereçamento, não pode acessar mais de 1 megabyte de memória, só que a memória dele, tá? Não é a memória do computador não. Ele tem uma memóriazinha onde fica guardado aí algumas informações. Ele só pode gerenciar um número limitado de dispositivos. UEFI/EFI. O UEFI Unified Extensible Firmware Interface é a tecnologia sucessora do BIOS. Ele pode iniciar discos com mais de 2.1 terabytes, pode operar no modo 32 bits ou 64 bits, com acesso a todos os dispositivos e memória, configurado no Linux pelo EFI Boot MGR, é uma ferramenta que interage com o firmware EFI e age como um bootloader, mas não é um. O UEFI procura por dispositivos de armazenamento com EFU System Partition, ou ESP, Sistema de Partição EFI. O ESP é uma partição do tipo FAT32, geralmente montada em /boot/EFI. Uma vez encontrada, é carregado um sistema operacional ou um bootloader, como o Grub, por exemplo. PXE, o Pre-Boot Execution Environment, é usado para iniciar uma máquina remotamente. Para que isso seja possível, a máquina deve ter uma placa de rede, uma NIC, que suporta a tecnologia PXE, e a máquina deve estar configurada na BIOS ou na UEFI para iniciar com PXE. Quando a máquina é ligada, a placa de rede com PXE tenta obter um endereço IP por DHCP. Se conseguir, um servidor TFTP é usado para transferir arquivos necessários para o sistema. O sistema então baixa o arquivo apropriado de imagem de boot do diretório pxe-linux.cfg. Está aí a imagem, né? Tem 2 clientes PXE boot, então eles vão na rede e procuram por um servidor PXE. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.